Olá, Neide Lima e esse é o canal Virtuosa e Bela. E eu já quero te convidar a se inscrever no canal, a assistir esse vídeo até o final, a curtir e compartilhar. Hoje vamos falar sobre metanoia. E o que a Bíblia tem a dizer acerca desse assunto? Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra metanoia significa mudança essencial de pensamento ou de caráter. Mas quando a gente fala de mudança, isso muitas vezes pode nos causar um certo desconforto. Talvez porque para a gente mudar, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, onde a gente já está muito bem acostumado. Mas mudanças são necessárias muitas vezes. E embora a gente esteja sujeito a essas mudanças desde o nascimento até os dias atuais, da nossa vida, a gente muitas vezes ainda resiste a certas mudanças. Mas é notável que muitas vezes essas mudanças elas são inevitáveis e elas são cruciais para que a gente possa ter uma vida mais leve, mais simples, mais feliz, já que esse é o projeto que Deus elaborou para nós desde o princípio. E por que será que a gente resiste às mudanças? Em alguns casos, porque a gente não tem consciência de que precisa mudar. Muitas vezes a gente acha que quem precisa mudar são sempre os outros. Isso é muito notável nos relacionamentos quando entram em conflitos. Um sempre acha que o outro que está errado, que o outro que precisa mudar. Dificilmente alguém se reconhece como quem precisa ser mudado, como quem precisa ser transformado. E um outro ponto é a questão de, às vezes, a pessoa até reconhece que precisa de uma mudança, mas ela não consegue mudar sozinha. E o que ocorre é que, como Deus, Ele quer o melhor para as nossas vidas, Ele quer que a gente se torne pessoas melhores, Ele quer que a gente se torne pessoas que tenham uma vida plena na presença dEle, uma vida plena conosco mesmo, com os outros. Ele usa certas situações na nossa vida, ele se utiliza de certas circunstâncias para promover em nós a transformação, a mudança, a metanoia que a gente precisa passar. E esse processo muitas vezes é doloroso, muitas vezes nos traz incertezas, inseguranças, medo. Mas o interessante é que quando a gente passa pelo processo da metanoia, depois a gente se reconhece como alguém que evoluiu, como alguém mais seguro de si mesmo, como alguém mais confiante, como alguém mais plena de sua missão, de sua responsabilidade enquanto pessoa nesse mundo. Então esse processo de metanoia, ele precisa acontecer sempre na nossa vida, porque em vários aspectos é necessário ter alguns ajustes, é necessário haver algumas mudanças. E Deus ele nos ajuda quando nós reconhecemos que precisamos passar por esse processo de transformação e de mudança, e quando ele vê que a gente realmente quer mudar, que a gente realmente quer evoluir. Quando a gente tem a humildade de dizer, Senhor, eu sei que nesse ponto eu preciso passar por um processo de metanoia, então me ajude. E certamente Deus fará isso, Deus lhe ajudará a mudar, a passar por essa transformação. Nem que ainda para isso seja necessário
usar situações que muitas vezes vai lhe causar um certo desconforto. Parece que para organizar as coisas antes é necessário fazer uma bagunça, mas para que a gente seja transformado, para que haja realmente uma mudança na nossa vida, é necessário que haja antes um certo desconforto, um certo desequilíbrio. Mas no final é libertador, no final isso vai promover em nós coisas muito maiores, muito mais elevadas. Isso nos eleva a um grau de maturidade, de segurança muito maior. Então é necessário passarmos pela metanoia. E para isso a gente precisa ter consciência, a gente precisa se permitir mudar. Porque quando a gente muda, tudo em volta muda, ainda que permaneça do mesmo jeito. Meio contraditório, mas a verdade é essa. Quando você muda, você também é capaz de mudar o que está em sua volta. E Freud já disse que o maior sinal de loucura é você continuar repetindo a mesma estratégia e o resultado ser sempre o mesmo fracasso. Então, mudanças são necessárias. Uma certa vez eu vi uma frase que diz que os inteligentes pretendem mudar o mundo, mas os sábios, eles pretendem mudar a si mesmos. Então que a gente procure essa sabedoria e de reconhecer aonde precisa ser mudado em nós, o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, o que precisa passar por esse processo da metanoia. E quando a gente descobre isso, quando a gente se dispõe a mudar e a gente consegue essa mudança, a gente também vai ser um agente transformador, um agente de mudança na vida das pessoas. Então, se avalie, se analise, veja onde você precisa mudar, onde você precisa se melhorar. E diante do contexto que a gente tem vivido, né, da pandemia que assusta o mundo inteiro, que já levou muitos às lágrimas, ao luto, nós fomos colocados numa situação em que as coisas mudaram de repente, mas nada é por acaso. Eu acredito que essas mudanças exteriores na sociedade, dentro das famílias, dentro das empresas e fora delas, eu acredito que isso também tem causado uma metanoia no interior das pessoas. E eu gosto de crer que a metanoia no interior das pessoas tem ocorrido de forma positiva, porque hoje talvez as pessoas valorizem mais suas famílias, valorizem mais coisas simples, coisas pequenas que são tão importantes e que antes a gente não estava mais levando em conta. Então, que a gente aprenda a mudar quando for necessário, a passar por esse processo da metanoia e entender que Deus é o principal interessado nessa mudança nas nossas vidas, porque Ele promove essa mudança de uma forma positiva, de uma forma libertadora. E esse é o vídeo, essa é a mensagem que eu queria trazer para você, e eu espero que ela lhe edifique e que você compartilhe com outras pessoas que precisam também ser edificadas por essa palavra. Se transforme, mude, esteja aberto às mudanças e às transformações e viva o processo da metanoia. Tchau e até mais. Deus te abençoe.